Olá, sejam bem-vindos a mais um FAPcast. Eu sou a Ana Júlia Ribeiro e hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios maravilhosos ele, Ricardo Monastero, nosso ex-aluno de cinema, que é ator, cineasta, produtor, vencedor de um APCA e muitos outros trabalhos e projetos que tem aí ao longo da sua carreira, inclusive uma peça com a Maria Fernanda Cândido como ator aqui no Teatro FAAP. Seja bem-vindo ao FAPcast, Ricardo. Obrigado, Ana Júlia. Que bom estar aqui, poder falar um pouco dessa loucura que é trabalhar com cultura, né? Trabalhar com cultura e com comunicação. Ricardo, você é formado em cinema pela FAAP e também é formado na ECA em atuação, em artes cênicas, sou formado na Escola de Arte Dramática da ECA como ator. E como cineasta aqui na FAAP. E como cineasta aqui na FAAP, já tendo passado pelo curso de publicidade também, e aí mudei para cinema. Então você é nosso ex-aluno de cursos, muitos interesses diversos, mas que estão na comunicação. Como é que começou a sua história com a FAAP? A minha história na FAAP começa em 2000, quando eu prestei publicidade, e entrei para fazer publicidade para ser uma profissão mais pragmática, mais correta. Você queria trabalhar em agências. Eu não queria trabalhar com coisas que não fossem criativas. Então, pensei o que seria mais perto disso, né? Conduzido pelo pai, pela mãe, que diziam, olha, faça alguma coisa um pouco mais certa de geração de renda, sabe? Uhum. Vamos fazer publicidade. E aí, quando eu fui fazer publicidade, eu entendi que, na verdade, tinha uma estrutura de formação necessária, né? E aí, quando eu tive Estatística 4 no curso de publicidade, eu falei, não é isso que eu quero fazer. Estatística 4, E aí, assim, eu comecei a me interessar por trabalhar em agência, por trabalhar no atendimento, por trabalhar na área criativa. E aí eu entendi que talvez a publicidade não fosse o melhor curso para mim. Uhum. E aí pensei, puxa, como eu faço para mudar? E aí a FAAP me ofereceu muitas oportunidades de olhar para outros lados. E aí, conversando com professores, enfim, me disseram, olha, tem a possibilidade de você fazer cinema. E aí pedia transferência de curso, talvez tenha um outro nome melhor do que transferência de curso, mas aí tive que fazer alguma prova, alguma coisa, e mudei para cinema. Mas aí começa a bagunça, né? Então mudei para cinema, fiquei super feliz, só que aí decidi parar o curso de cinema para fazer esse caminho de ir para a ECA, de fazer o curso da EAD, e que eram mais 4 anos lá. Mas tem mais história, continuo falando? E depois você voltou pra cá. Depois voltei pra cá e aí me formo, porque assim, me desconecto, mas sempre pensando, puxa, precisava ter esse curso, essa graduação, né? E eu, sou apaixonado por cinema, então precisava me formar em cinema e consegui, que bom. A gente tem aqui na FAAP essa tradição de ter ex-alunos que são apaixonados pela FAAP. Então, mesmo que a gente troque de curso, eu também, abrindo aqui a minha experiência pessoal, fiz Direito e tranquei aqui na FAAP durante 3 vezes. Então, foram várias tentativas no curso de Direito, que eu era apaixonada pelo curso de Direito. Mas não era o que eu queria trabalhar profissionalmente, e aí depois eu fui fazer rádio e televisão. Então, é muito legal quando a gente recebe aqui no FAPcast vários ex-alunos e a gente acaba percebendo que as trajetórias são sincronizadas, assim. A gente se apaixona pela FAP, não quer ir embora e sempre está de volta, né? E se posso continuar essa história que eu sempre lembrei? A coisa de ser apaixonado pela FAP foi curioso, porque você falou da peça com a Maria Fernanda Cândido, e aí voltando um pouco antes, na mesma época que eu entrei na FAP, eu fazia um curso de formação de ator com o Everton de Castro. Uhum. Isso eu quero saber. Desculpa te interromper. Você estudou teatro desde pequenininho, já tinha essa paixão pela atuação? Ou foi algo que em algum momento, nesse curso, que você despertou? Teatro pra mim foi assim, quando eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos, eu estudava num colégio marista, no Arquidiocesano, aqui em São Paulo. E tinha um grupo de teatro. E aí tinha uns testes pra entrar no grupo de teatro. E aí eu nem me lembro, tá, exatamente, mas a cena eu gostava de uma menina. Aí eu segui essa menina atrás, quando era o dia do teste, porque ela tava indo, eu falei, vou lá ver o que ela vai fazer. Aí ela entrou, fez o teste, eu entrei, fiz o teste, não encontrei mais com ela, e entrei no grupo de teatro, ela não, e aí eu continuei fazendo teatro desde então. Ela foi o seu mestre dos magos. Engraçado que eu não sei o nome, não sei quem é, às vezes é até uma fantasia minha, mas é bonito, assim, porque a partir dali eu entendi o teatro como lugar de grupo. E aí, ali tinha o grupo do ensino médio, a gente ficava lá. Aí eu mudei pro interior, fiz teatro de cidade de interior, que é um teatro também apaixonante, bem uma galera conectada e tal. E que acompanha o processo como um todo, né? O processo desde a criação, a produção, ao ensaio, ao figurino, locação. O teatro de grupo mesmo. Teatro de guerrilha, né? É isso mesmo. E aí, quando eu voltei para São Paulo, entrei nessa escola, e aí me formei nessa escola durante esse primeiro período de FAAP. Quando eu me formei nessa escola, aí eu fiz o teste para EAD e passei na EAD.
Eu esqueci o que eu tava falando. Você estava falando sobre a sua trajetória e de ator. De ator, que você foi pra ECA e depois você voltou pra cá, porque você estava se referindo à história da Maria Fernanda Cândido no Teatro FAP com Porque você. quando eu entrei na EAD, depois eu fui chamado para fazer teste para essa peça e fiz o teste para essa peça e entrei. E fiz no Teatro FAP. E antes disso, aluno da Escola de Teatro Primeira, o Paulo Autran estava aqui em cartaz com o Cécio Thierry. E eu vim aqui pegar um autógrafo dele e pedi, olha, também pensando agora, pedi para ele gravar um áudio, o Paulo Autran, que na Você já estava querendo dirigir o Paulo Autran como aluno, maravilhoso. Ou produzir algo, porque o que acontecia? Essa peça que eu fazia na escola tinha uma locução de tempo, Brasília, 12 horas, não sei o quê. E aí eu gravei a voz do Paulo falando isso, do maravilhoso Paulo Autran, e aí coloquei na minha peça da escola, escrito assim, participação especial Paulo Autran. Meu Deus! Era engraçado, no mínimo, mas era divertido. Agora o Paulo Autran que vai cobrar os... Brincadeira. Gente, e foi um legal. carinho maravilhoso. Ele recebeu os estudantes aqui, né? O Teatro FAP tem esse lugar também de ser uma referência. Quando a gente quer estar num lugar respeitado de teatro, puxa, estar no palco do Teatro FAP, que responsabilidade. Né? Que tem aura, né? Eu acho que a FAP, ela possibilita esse ambiente que, primeiro, além de ter nascido como uma faculdade de artes, Sim. é um ambiente que possibilita que os alunos exercitem os próprios sonhos e que acabem, de alguma maneira, estreando em grandes palcos. O Teatro FAP é um deles, o museu, que é o MAB FAP, também é palco para os artistas que são formados em artes visuais aqui da FAP também fazerem exposições com as suas obras. A residência artística da FAP na Cité des Artes. Então, são muitas possibilidades para os cursos de artes e de comunicação. Aqui a gente tá falando da nossa área especificamente, mas tem muitas outras possibilidades, né? Que fazem toda a diferença. Qual era a sensação de estrear no palco do Teatro FAP sendo um aluno do campus? E era muito especial, porque quando eu Você entendia o tamanho da responsabilidade, assim, desse... Eu entendia... talvez a responsabilidade como ator eu tenha fugido um pouco de pensar sobre isso. Eu era mais irresponsável e até que era bom me sentir vulnerável nesse sentido. Sim, porque acaba tirando um pouco o peso da expectativa. Mas eu me sentia muito feliz. Feliz porque quando eu era aluno eu tinha a chance de frequentar esse teatro e ver grandes obras, né? E grandes artistas. Então quando eu me vi no camarim, porque esse lugar também da gente estar no camarim é muito especial, né? Gente, vamos conhecer um camarim um dia, assim, porque é um lugar reservado e eu tava aqui no camarim antes da gente começar também, falei, que gostoso. É quase uma oca sagrada, né? Um lugar de você se preparar para algo muito importante, né? Que bom estar aqui nesse momento com você, com vocês. E aí eu tava no camarim do Teatro FAP falando, cara, que demais, eu acho que eu não conhecia esse camarim, né? Porque quando a gente é estudante, a gente tá na plateia, eu não tive a oportunidade de ir no camarim, então fiquei muito feliz. E aí, completando essa trajetória de Teatro FAP, quando eu saí da EAD, eu produzi meu primeiro espetáculo. E aí... Que era? Que era sobre Ratos e Homens, que aí eu consegui comprar os direitos autorais em Nova York, tem uma história toda de produção que acho que é legal compartilhar com as pessoas que tenham esse desejo, porque é um trabalho como qualquer outro, né? Mas assim, compra os direitos, faz orçamento, planilhas e justificativas e tal, e aprova, capta, então tem uma relação também com um mercado comum das outras profissões. E aí eu saí da USP e estreiei esse espetáculo aqui no Teatro FAP e a gente ganhou a PCA de melhor espetáculo do ano. Então, para mim foi uma coroação muito especial dessa trajetória. E o respeito absoluto que eu tenho por esse teatro, que as pessoas todas que vêm aqui são especiais. Com essa história. Que trajetória linda. E que inspiração, né? Eu acho muito importante a gente sempre reiterar que no audiovisual a gente trabalha com, às vezes, uma tríade, que é produtores, exibidores e distribuidores, e às vezes no mercado da comunicação, um profissional completo é um profissional que é ator, que é produtor e que é cineasta. Você conseguiu se profissionalizar nessas 3 etapas, e isso faz com que você tenha uma visão mais 360 do mercado como um todo. Então, tanto do ponto de vista da pessoa jurídica que está sendo contratada para atuar num determinado produto audiovisual, quanto para comprar uns direitos no exterior. O que vocês indicam para os nossos alunos, em termos de linearidade, assim, de formação, para estar em todos os lados e entender um pouco de tudo, ou entender com profundidade todos esses campos, da atuação, da produção e também da direção ou da distribuição do conteúdo? Eu tenho a sensação de que isso foi possível para mim porque eu fui percebendo
os impasses, os muros, né? Então, quando eu saí, porque eu fui fazer USP, saí da USP para ir trabalhar na TV Globo, por exemplo. E aí aí você se mudou para o Rio de Janeiro. Mudei para o Rio. Aí eu entendi que eu era só mais uma pessoa na linha de produção. E talvez, como ator, a parte frágil dessa linha de produção, porque é muito substituível. E aí eu falei, putz, mas eu tô me dedicando a minha vida a isso. Quero ter família, quero ter uma estrutura de vida que para mim é muito importante como pessoa. Você diz isso quando a gente tá falando da instabilidade da carreira na atuação, né? Que você não tem muito controle se vão te escalar, mesmo que você faça um excelente teste, talvez aquele produto. E é isso que eu gostaria que os atores que a gente tem aqui em cinema, em animação, muitos alunos que são atores, não fiquem tristes com os nãos dos testes. Entendam que às vezes é uma questão de oportunidade. Né? Às vezes tem marcas por trás, às vezes tem muitas questões que vão interferir, não só o seu processo de atuação, não é só fazer um bom monólogo, né? Ou um bom teste. Imagina isso. Isso talvez é 1%. Seja o menos importante, infelizmente. Por quê? Porque é um mercadão gigante e a gente precisa aumentar a nossa quantidade de produção. Eu estava, desculpa mudar, mas só porque ontem eu estava num webinar da Apex falando sobre cinema chinês. 83% das salas de cinema da China tem conteúdo nacional. Assim, enfim, o raciocínio é 100% do que está nos cinemas, 83% é chinês. Então só o restinho, 16,7%, é de americano, europeu. Então Mas a gente precisa ter mais aconteceu... produção brasileira nas salas de cinema também. Eu acho que esse ano, principalmente depois da greve de Hollywood, a gente teve uma diferença no mercado que o que a gente tem hoje, pós-pandemia, em termos de filmes nacionais distribuídos nas salas de cinemas nacional, são infinitamente maiores os números do que antes da pandemia. Isso é uma consequência da greve de Hollywood e eu acho que é sim uma nova tendência. A gente tem, por exemplo, hoje, a gente tá gravando essa entrevista, daqui 2 dias o filme do Karim Amnu vai estrear em todas as salas, que é o Motel Destino, muito aplaudido em Cannes, que também é de uma produção executiva de ex-alunos de cinema da FAAP. Nós temos A Bandida, que também é um outro filme, que é um filme documental que conta a história do Sidney Magal. Então, assim, só agora, nesses últimos 4 meses de 2024, a gente teve um boom de conteúdo nacional nas grandes salas. E essa é a mudança que a gente precisa. As leis de incentivo ajudam na produção, você acredita nelas, como Lei Paulo Gustavo, Lei Rouanet, Ancine, Condecine, SPCine, Rio Films Commissions, ou outras Films Commissions. O que você pode me contar como produtor desse segmento? São fundamentais, a gente tem ainda poucas leis de incentivo, as poucas que a gente tem que defender, a Lei Rouanet, enfim, ela é a base para que a gente estruture essa indústria. E Lei Paulo Gustavo, né, que tem traçado novas possibilidades também. A Lei Paulo Gustavo, ela vem como premiação, então ela funciona de um jeito mais acolhedor, no sentido de quem não tem esse olhar produtor-mercado, né? Porque as leis de incentivo indireto a gente precisa aprovar e depois captar. Então tem a outra parte que é entrar num circuito de pessoas que não entendem muito ou que têm desconfiança e dizer, gente, não precisa ter desconfiança. E aí a diferença do trabalho do ator para o trabalho do produtor. O trabalho do ator a gente não consegue num teste, pragmaticamente, dizer o Ricardo ou a Ana Júlia ou a Maria, qualquer pessoa, é bom ou ruim. Porque não tem dados que possam dizer, olha, essa cena foi boa ou não. É alguém atrás de uma câmera dizendo o que acha. Eu acho que esse cara ou essa mulher são bons artistas. Com base num determinado resultado, né? Às vezes... Eu acho isso super imponderável. E talvez isso tenha me feito não me dedicar a lutar por quebrar essas barreiras. Porque eu achei que valia mais a pena a experiência que eu vivi em seguida aqui na FAAP, que foi fazer o Ratos e Homens, sobre Ratos e Homens, que era do Of Mice and Men do Steinbeck, em que a gente tinha no elenco 8 pessoas que se formaram comigo na USP, pessoas que se formaram comigo na FAAP, na equipe, e aí a gente tinha ali uma liberdade criativa a partir de escolhas que a gente acreditava efetivamente, que não precisava ser submetido a um olhar dessa pessoa, desse mágico de Oz que dizia sim ou não pro ator ali, se ia continuar ou não. Essa é a magia de ser um ator, diretor, produtor. Puxa, pois é. É você realmente poder ter... Obviamente que a responsabilidade é infinitamente maior, os acessos à sua expertise têm que ser diferentes, né? O seu acesso para resolver um problema como ator é
em termos de skills, assim, de habilidades, né? Como diretor é outro, como produtor é outro. Mas eu acho muito importante, eu escutei a vida inteira o meu pai dizer pra mim que a gente tem que... É bem importante que a gente tenha o nosso negócio, independente de qual seja o seu negócio. Se for um negócio em termos de empreendedorismo ou o seu negócio em termos de um ofício, nas suas mãos. Do ponto de vista do controle, da dedicação, do cuidado, de você realmente saber, beleza, eu tô aqui com esse texto na mão, mas de onde ele veio? Esses direitos autorais, quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou para você conseguir os direitos autorais até você conseguir fazer a negociação com o Teatro FAAP? 2 anos de direitos sem dinheiro que eu investi antes. E depois aí com iniciativa privada, perfeito. Investimento próprio. E aí depois com a lei de incentivo, que aí a gente faz um bom orçamento, entende essa estrutura. Ou seja, se eu tenho que pagar, sei lá, $10.000 para comprar um direito autoral, eu tenho que entender que eu vou ter que pagar isso durante tantos anos, e então isso tem que estar no orçamento, senão você já começou com prejuízo. Então já passei por muitos prejuízos também para aprender isso. Então, e é muito legal que a gente possa compartilhar essas experiências e ter equipes grandes para trabalhar, para que companheiros novos de trabalho não passem pelas dificuldades que eu passei. Eu lembro de um amigo, o Marlos, que até tem um prêmio que chama Bibi Ferreira aqui, e outras tantas coisas. Ele que me deu uma carta, sabe assim, uma burocracia, precisava de uma carta dizendo alguma coisa. Aí eu falei, Marlos, que carta é essa? E aí ele fez a carta lá do jeito que ele já sabia fazer. Então essas trocas são muito importantes, porque sim, é a chance da gente ter mais chance de dizer, de construir novos produtos culturais, né? Então o ator deixa de fazer só o trabalho para uma pessoa que contrata, mas agora diz, quero contar essa história, que é uma história de amizade, de amor, lá. E aí, vamos fazer essa história. E aí, dessa vem tantas outros projetos de cinema e tal. E como era o Ricardo como aluno de cinema da FAAP? Que tipo de aluno você era? Será que era difícil dar aula pra você? Você era um aluno mais inquieto? Você era aquele aluno que participava de tudo? Que se metia no filme dos colegas, que a gente tem muito aqui no cinema. A gente tem aqui alunos que adoram fazer coproduções nos filmes de outros alunos e de outras salas. Uhum. A minha trajetória foi diferente, era um outro momento de FAAP, agora olha aqui com os olhos brilhando, né? Porque tá tudo muito bonito, muito renovado. Ai, que bom, a gente fica muito contente. E é isso, assim, temos aqui hoje oportunidades, né? Digo, nós alunos, eu não tô mais, mas quem tiver aqui hoje tem oportunidade de fazer mais coisa, né? Na verdade, quando eu fiz cinema aqui era película. Então a gente tinha Era tudo mato. Muito bom. E aí era película, gente. Então, assim, era o rolo. Você tinha o rolo, sabe? Assim, era aquele negócio. Se você errasse, você perdia Enfim, eu não tive essa tristeza. Mas imagino que daria um grande problema se a gente queimasse o nosso rolo de filme, né? Eu acho que a questão da película é algo muito especial também, porque a gente tinha mais cuidado pra planejar, porque não podia ter margem pra erro. É a mesma coisa aqui no FAPcast quando a gente faz uma dinâmica de gravado ao vivo. A gente tem menos margem para erro, então a gente dá o nosso melhor naquele espaço de tempo, porque não pode dar errado. Quando a gente trata de orçamentos para as grandes produções audiovisuais, eu acredito que a responsabilidade é mais ou menos a mesma, não? É mais ou menos a mesma. E juntando isso com o que você acabou de dizer, o trabalho do ator e toda essa dificuldade de teste, a gente tem que fazer como ator o nosso melhor. E ter a tranquilidade de que fez ali, naquele momento do teste, por exemplo, fiz o meu melhor agora. Não dá pra eu ficar pensando, eu deveria ter feito, não fiz bem em tal e tal parte do texto, sabe? Então, assim como quando a gente vai empreender na indústria criativa, no cinema, você vai usar o que você tem de repertório. Então, com certeza, o seu primeiro curta vai ter um monte de furo no orçamento. E aí você vai tentar minimizar isso, mas no próximo você já vai partir de algo que você viveu e vai falar, agora você não vai mais me pegar com, sei lá, alimentação a R$10, vai ter que pôr 20, sabe assim. Eu tenho um amigo que é produtor executivo de cinema, que ele costuma dizer que o mais importante em audiovisual é você cometer erros diferentes. Perfeito. E a cada produção você acumula experiências. Isso. E que as pessoas entendam que é possível e necessário estar com pessoas que já têm mais experiência para que possa minimizar seu sofrimento na trajetória, né, desse trabalho. Você já fez novelas, você já fez séries, já fez peças de teatro, já fez filmes, longas-metragens, curtas. O que mais te agrada hoje como ator de estar em frente às câmeras e por quê? Assim, o que mais te agrada estar em cena por quê? O que mais me agrada estar em cena é poder falar um bom texto. Acho que um roteiro é o que me encanta.
porque... Isso é raro hoje, né? As pessoas estão mais preocupadas com o tamanho da visibilidade do projeto do que em trabalhar um texto em que se acredita muito, em algumas escalas, né? Claro. De produção massificada. Eu acho que a gente tem isso também hoje, né? Eu fiz mais uma volta para te contar. Eu fiz Deus Salve o Rei, que tinha 3 grandes Instagrammers, que era a Bruna Marquezine, Tata Werneck e a Marina Rui Barbosa. Todas tinham 24 milhões de seguidores no Instagram. E aí, o Silvio de Abreu desce no estúdio para falar, gente, é o seguinte, rede social é trabalho. E aí eu fui pego entendendo como é essa dinâmica, né? Mas também ali não tinha em mim essa sabedoria, porque elas tiravam de letra isso, usavam aquilo como uma potência mesmo de criação de conteúdo. Então, putz, não é a minha, não sei muito bem, preciso de ajuda. Então, preciso de ajuda para fazer isso junto. Então, hoje tem assessoria que me ajuda, mas é quase uma entrega, sabe? Assim, ó, eu acredito em você. Delegado. Né? E faça isso, por favor. Porque eu tô preocupado nisso, por exemplo, no roteiro. Puxa, recebi um roteiro que para mim é difícil de entender como lidar com ele. Então, eu vou trocar e fazer sugestões, entender se isso é possível. Principalmente quando se trata de novelas, eu acho que é legal a gente abrir para as pessoas que não são do audiovisual, que na verdade a ordem dos capítulos não é a mesma ordem das gravações. Então os atores têm que estar com o personagem muito bem construído e consolidado para gravar 30 cenas que não estão em ordem. E não pode mexer no texto. Neste caso, aí é diferente não essa relação com o roteiro. E diferente do cinema também, que às vezes, muitas vezes, em gravação de longas metragens, o diretor acaba abrindo possibilidades pro ator improvisar, pra ter uma dinâmica de cena. Na novela, isso não acontece. Novela é isso, assim, é um negócio bastante rápido. E que dura muito tempo, né? Que dura muito tempo. 6 meses, 8 meses. Eu fiz uma série que foi uma experiência mais divertida nesse sentido criativo, que foi Queridos Amigos, que eu trabalhei com a Fernanda Montenegro. E eu era uma travesti que era amiga dela, pessoal, que desenhava as roupas dela e tal. Então eu estive muito perto dessa profissional que é a dona Fernanda Montenegro. E ali ela dizia assim, que legal, isso daqui, essa relação de trabalho que a gente tem é uma relação de trabalhadores de teatro, né? Mas enfim, querendo dizer de tudo. De gente que é apaixonada por isso, que trabalha com isso. E que é fiel ao texto, né? Que é fiel ao texto e que essa fidelidade significa, como numa fidelidade de relação, em que você luta para que aquilo seja possível, né? Você não fala, esse texto é uma porcaria, não vou falar isso, ou fala mal de qualquer jeito porque é o que dá. Sabe? Eu acho que é essa pergunta que os atores tanto se fazem, que a gente consegue resolver grandes problemas em todas as esferas. Não é sobre o quê, é sobre como. Sim. Porque quando você pergunta como, já há múltiplas possibilidades de soluções para resolver, desde um conflito cênico a um certo problema de uma administração de uma empresa. Como? Claro. E eu sinto que os atores se colocam nesse lugar da vulnerabilidade. Fundamental! Tava falando sobre isso essa semana, que a gente saiba a vida, né? No final, como ator, eu sou ator, né? Sou ator e sou todas as outras coisas, todos os outros papéis que eu sou na vida, mas eu acho que uma coisa muito importante que ser ator me ensinou é saber que eu sou vulnerável. E que estar vulnerável é estar num estado de presença, de cena, e que faz com que a cena seja viva. Então, putz, eu tô... De transparência e de verdade também, né? Repleto de erros possíveis aqui com você, sabe? E que é isso que me faz ficar atento, mas ao mesmo tempo eu tenho que conseguir estar atento ao que você tá falando e não nervoso porque eu vou errar. Cara, vou errar, mas vou fazer hoje o meu melhor, que é, enfim, tentar te apresentar e apresentar para quem tá ouvindo a gente quem sou, né? Na mais verdadeira função que eu tenho aqui. E na sua experiência como produtor, além do teatro, você tem alguma experiência que deu muito errado que você pode compartilhar? Que você fala, meu Deus, isso aqui eu jamais faria desse jeito de novo? Não precisa contar exatamente o que, Não, assim. eu fiz outras peças, como produtor, né? Você tá falando, já como errei produtor, muitas vezes em vários papéis. Mas como produtor eu fiz uma peça em que era um musical... em que eu não... Musical tem tudo pra dar errado, dá muito certo quando dá certo, né? Mas essa deu certo, deu muito certo em um ponto, mas deu errado num ponto muito importante pra mim, que é o que eu mais valorizo, que é o trabalho coletivo. Então, o que aconteceu? Eu fiz esse musical com toda essa história de aprovar projeto, captar, e contratar as pessoas. Tudo muito feliz. Uhum. A questão é, eu por algum motivo eu queria estar em cena. E aí, olha que chance boa, porque eu sou o produtor, então eu posso escolher qual papel eu vou fazer, não preciso fazer teste. Então eu ia fazer o protagonista. Essa é também uma parte muito legal de você dirigir os seus próprios projetos, né? Se você é o produtor executivo, você escolhe também
Com o que você quer fazer. O que você quer fazer. Aí eu escolhi ser o protagonista da peça. Só, né? Porque tá pouca responsabilidade. Mas aí eu pensei, puxa, mas como eu vou ser o protagonista da peça, eu não posso também escolher a pessoa... Não é que eu não posso, mas enfim, pirei isso na minha cabeça. Você não queria escolher o elenco Não queria inteiro. escolher o elenco. Entendi. Porque eu falei, eu vou ser isento, porque eu quero jogar na real ali, não quero ter essa pressão de quem contrata e tal. E não fui nas audições. Não fui. Meu Deus do céu. Esse foi um erro pra mim. Não porque eu quisesse ali decidir, mas porque eu tinha que fazer parte. Porque eu achei que se eu não fizesse isso, eu não ia ser essa função... Essa função teria saído de mim, de o contratante. E não mudou nada, porque no primeiro dia de ensaio eu fui falar, né? Porque as pessoas têm ali a referência de quem é o produtor do negócio. Então eu falei na mesa de ensaio. E aí eu sempre fui, querendo ou não, a figura que carregava esse paletó de dono do projeto. Então eu quis me esquivar, e essa relação toda foi acontecendo. Aí o diretor que eu chamei também não ficava tranquilo. Não estava super à vontade. Ficou uma sensação... Faltou a verdade, sabe? Faltou eu assumir a verdade, que este é o meu papel, eu sou o produtor, eu sou o dono do projeto e eu sou o protagonista. E com tudo isso, eu também sou uma pessoa cheia de vulnerabilidades e que a gente vai trabalhar junto, sabe? Falar na real, assim. Então não, eu fiz um monte de defesas e aí o projeto funcionou, aconteceu, mas a primeira chance que eu tive de acabar, eu acabei. Eu acho que essas questões da liderança são questões muito... de serem compartilhadas e discutidas, porque acredito que um bom líder não é o líder que tem todas as respostas. Sim. Mas é aquele que sabe manter a equipe sempre unida e que saiba escutar as possibilidades e que saiba também qual é o papel dele. Isso. Então, não se esquive das responsabilidades. Quando você é dono do seu projeto, é legal que você assuma mesmo, né? Essa potência, não delegue. Porque produzir também é gerar uma expectativa no resultado final. Então, eu imagino que você, por mais que não participou das edições, das audições audições dos musicais, você tinha uma expectativa do elenco que você imaginou. A gente cria essas imagens, e né? quis fugir dessa responsabilidade, né? Bobeira. Não façam isso, gente. Já que já resolveu fazer o negócio, faz até o final. E quais são as suas maiores inspirações, assim, projetos que você ainda não realizou? Você tem longas também, né? A Garota da Moto é uma série. É uma série que eu fiz pra Fox, como ator. E outros 2 longas. Eu fiz como ator, você tá falando? Como ator eu fiz um longa da Maria de Medeiros. Uau! Que era a direção dela, que foi Leon Kakoff, que era a produção daqui do Festival de Cinema Internacional de Cinema. E que era, enfim, eu fui encontrar com a Maria de Medeiros pessoalmente no teatro, foi muito legal. Aí eu fiz o meu primeiro longa como ator foi aqui na FAP. Porque era a formação era depois da formação do Felipe Canho, e que era um colega de classe. E aí eu fiz como ator o filme dele. Então foi muito legal. E aí, como eu tava na Globo, aí teve Paulo Oliveira, o Léo Pacheco, todo mundo que veio trabalhar no filme, porque eram relações pessoais também que se estabeleceram. Então, enfim, é isso. É importante também a gente ter bons amigos e ser vulnerável para os amigos também. Posso ajudar com isso, mas não posso ajudar com aquilo. E foi muito importante ter feito esse primeiro longa. Um longa que demorou muito para estrear. E estreou em poucas salas, e depois foi pra Fox, foi legal. Que mais? Esqueci que eu tava falando mais sobre isso. Você tava contando a sua história com relação ao seu primeiro longa que você fez aqui na FAAP e outros filmes que você também já fez, tanto como diretor, como ator. Eu não dirigi o meu primeiro longa. E tem vontade? Tenho o projeto pronto. Ai, que legal. E aí falando das leis, né? Enviado para a Lei Paulo Gustavo, fiz uma nota super boa sem ter dirigido o meu primeiro longa, mas não passei porque é um crivo muito, muito grande. Mas agora mandei o mesmo projeto para esse PNAB, que é o edital do PROAC que está aberto agora com verba federal, acreditando que seja um bom caminho, que seja possível, porque tem uma boa ficha técnica, porque tem uma trajetória, mas já sei que a minha pontuação não será tão boa porque o diretor é um diretor que ainda não dirige um longa-metragem. Mas é isso, gente, é a real, vamos falar as verdades, é isso, não dirige um longa. Não, e eu acho que a primeira coisa para quem quer iniciar a carreira no audiovisual, e eu falo isso muito pros meus alunos, é melhor você construir o seu filme, que seja um filme limitado no primeiro semestre, Sim. E você ter um portfólio para você mostrar, do que você ficar sempre trabalhando num roteiro que nunca foi executado. Com certeza. Então eu acredito que o trabalho da direção só faz um filme quem tem coragem de ir até o final do processo. Quem enfrenta todas esses altos e baixos. E não é só fazer o filme, é produzir o filme, depois é distribuir esse filme. E num terceiro momento, redistribuir esse material.
seja em outras salas de cinema para outros lugares, seja através de relançamentos com coproduções internacionais. As possibilidades são infinitas. Mas se você não tem um time que tem coragem e que acredita naquele projeto, fica muito difícil produzir audiovisual. Senão você vai desistindo, né, nas limitações. Então eu gosto e incentivo os nossos alunos a terem filmes que foram feitos. Tem uma coisa no mercado comum... Desculpa, quer concluir? Não, era isso. Tem uma coisa no mercado em geral que é assim, você tem uma caneca a ser entregue. Então não adianta você falar, putz, você comprou uma caneca, mas eu vou te entregar quando eu achar que ela tá perfeita. Cara, você tem que entregar caneca. Em 6 meses eu quero caneca. E aí, se a gente entender que eu vou fazer o meu melhor dentro do prazo que eu tenho e tal, porque é infinito, gente. É igual uma pintora que vai ficar na tela para sempre. Ah, não gostei, vou passar mais uma camada de tinta. Não dá. Então, precisa começar um projeto, né, com uma boa produção de planejamento. Aí a Mona Lisa não estaria no Louvre, né? Pô, precisa muito definir. Ó, acabou, gente. Não dá para recomeçar a edição. Não dá para recomeçar a montagem. Ah, eu vou encontrar o meu filme de novo. Por que eu tô dizendo isso? Porque é o jeito que eu acredito, mas eu acho que respeito profundamente quem tá lá trabalhando e burilando os filmes, né? Mas olha, concordo com você nesse ponto. Vamos entregar esse filme? Vamos entregar esse filme pronto, porque não é a obra... vou falar uma coisa que pode ser grave. Não é a obra da minha vida. Porque eu quero viver disso. Mas é sobre isso. O bom ator é aquele que desapega do processo. Porque a vida é sempre movimento. Agora eu quero saber dos seus projetos sociais. Você tem uma atuação social muito forte. Como é que começou esse seu interesse e o que você está executando nesse momento? Legal. Quando eu fiz a produtora, Dente de Leão foi fundada em 2010 para fazer audiovisual e teatro. Aí eu entendi que por causa das leis de incentivo eu precisava fazer a contrapartida social. Aí eu percebi que, como homem branco, hétero, cheio de privilégios, eu tinha entradas nas empresas que os meus amigos e as minhas amigas não tinham. Portas que se abriam e eu não fazia nada além do que eles fariam. E aí eu entendi que isso para mim, ao mesmo tempo, era uma responsabilidade e um compromisso com aquele objetivo dos meus amigos da USP, por exemplo, ou da FAP. Na FAP a gente tem já mais portas abertas porque é um ambiente de criadores, de pessoas que olham para isso. Mas quando você vem de uma situação de vulnerabilidade, você não tem esses caminhos, essas portas abertas. E aí, quando eu estou conectado com esses valores, que são os meus valores, eu posso entrar no circuito ideológico, lá, Cildo Meirelles, e fazer a inserção no circuito ideológico e dizer, olha, sim, você está me ouvindo, porque, não vou dizer isso, é claro, mas sabendo, você está me ouvindo porque eu tenho esses privilégios, então eu vou dizer, vamos produzir uma peça muito legal, não preciso explicar exatamente tudo que eu acredito, consigo fazer essa captação e consigo realizar aquilo. Entendi que falar sobre contrapartida social era mais potente do que falar sobre produto cultural. Porque quando eu debato produto cultural com uma diretora ou um diretor de marketing que não tem o hábito cultural, eu vou ficar explicando por que o John Steinbeck, que é prêmio Nobel, é bom, e aí ele vai me responder, mas quem que tá no elenco? Quem é o famoso? Porque eles precisam de um embasamento que seja um case de sucesso. Então, por que os famosos captam mais dinheiro nas leis de incentivo indireto do que... Porque eles estão aliados à publicidade. Porque eles são produtos que geram outros contratos. O argumento de autoridade. Eu não vou ter problema se eu contratar uma empresa grande. É basicamente isso. Se eu contratar uma empresa pequena, vou ter mais risco. Então, eu contrato uma empresa que já é reconhecida, um famoso. Então, na contrapartida social, eu abandono esse argumento do famoso ou do que é o produto e digo, olha, eu vou fazer uma peça, vou fazer um filme, mas olha que legal, eu vou gerar emprego e renda para esses meninos e meninas que estão em situação de vulnerabilidade e essa galera, e aí comecei a viver isso. E aí essa galera é incrível porque elas não imaginam a possibilidade de trabalhar com cultura, com cinema. E aí eu criei o Instituto Fábrica e Liceu de Artes, que tem tudo a ver com a minha experiência da FAP, obviamente, porque é tipo uma micro FAP, meninizíssima FAP. Por quê? Porque eu não tenho a estrutura da FAP. E aí, mas olha só, que legal. Eu peguei o CNPJ, Instituto Fala, consegui captar emenda parlamentar, mais um tipo de fonte de financiamento, e juntei a Unibis Cultural com a FAP e disse, FAP Social, será que vocês poderiam abraçar esse projeto? Putz, e aí mais uma vez eu fui recebido aqui na FAP. E aí a gente usou no bom sentido, né? A gente compartilhou, fez parte, toda a equipe de audiovisual da FAP, dos trabalhadores que são contratados profissionais da FAP, trabalharam com os meninos e meninas
que nunca tinham entrado na FAAP, também tem isso. Que, assim, a FAAP é tão encantadora que, às vezes, as pessoas têm receio de vir, né? Que lindo que vai ter o metrô aqui do lado, porque vai tornar esse ambiente um ambiente ainda mais movimentado, né? E aí eu via os jovens, né? Eu recebia, trazia os meninos e meninas aqui entrando nos estúdios. Imagina agora, eles entrando nos estúdios e lidando com o microfone, porque a gente gravou os clipes dos meninos e das meninas, o áudio e o vídeo. A FAAP, com toda a sua equipe e equipamentos. E aí a Unibis ofereceu a oportunidade da gente ter acesso aos jovens que estavam estudando no contraturno. Então, esse trabalho social ele é importante do meu ponto de vista porque gera apoio social para o nosso trabalho. E para além disso, gera também um sistema de educação e de capacitação de profissionais que abrem outras possibilidades, né? Eu não sei se todas as pessoas que estão assistindo aqui, a gente já tem essa consciência, mas a FAAP também está no ProUni. Então, essas são possibilidades que vão abrindo outros caminhos para que alunos das mais diversas possibilidades, realidades, estejam presentes, né? E o FAAP Social, aliás, parabéns ao trabalho da FAAP Social, que tem frentes tão distintas e que abrangem tantas possibilidades que eu nem sei mencionar aqui, mas assim, tem desde missões para Manaus até esse tipo de correlação com profissionais do mercado que podem ajudar as possibilidades. E o que te deixa mais feliz hoje como produtor, ator e cineasta? O que me deixa mais feliz é ver que as pessoas estão olhando para a cultura de um jeito mais pragmático, talvez, ou mais crentes de que seja possível viver disso, né? Que é o que eu dizia lá no começo, assim. Quando um menino volta do clipe para casa, por exemplo, que a gente gravamos um clipe aqui no estúdio, e aí ele foi para casa. Aí ele ligou e falou, gente, cheguei em casa, tinha um cartaz da minha família dizendo que ele era uma estrela, sabe assim? Eu acho que mais do que ser o cara que fez o gol, né? Aquela questão de quem se destaca, mas o lance de ter um reforço positivo para um trabalho tão especial e ser... nesse momento, a família dele vai acompanhar em tudo que ele construir, de criação, de trabalho real. Se ele passar num concurso, vamos bater palma para ele, sabe? E a gente consegue entender que o ritual é importante, que esse lugar coletivo é muito importante. E quando a FAAP recebe todos os estudantes de ProUni ou toda essa galera, como artista, todo mundo que está aqui cresce. São outros repertórios, são obras que saem melhores a cada troca, né? A luz de um ilumina a luz do outro. Quero saber agora sobre os seus projetos futuros e sonhos que você quiser compartilhar com a gente. Que bom falar de sonho. Eu tenho um pensamento muito assim, qual é o seu sonho, né? Fiquei pensando muito nisso na vida, para mim e para as pessoas que compartilham a vida comigo. E aí, projetos futuros tem a ver com contar histórias. Tem esse longa que chama... Enfim, não sei exatamente como chama ainda, mas porque não existe a obra, né? Dar spoiler também, né? Mas é sobre uma obra do Victor Hugo e que eu gosto muito de clássicos e tal, então é um romance gigante e que eu fiz o argumento, porque também é isso, não adianta a gente também querer fazer o roteiro de graça o resto, durante a vida inteira, não adianta não, façam o que vocês quiserem, mas a minha opinião daqui eu escolhi viver. Se eu ficar burilando um roteiro pro resto da minha vida sobre um romance gigantesco, tipo Os Miseráveis, não é Os Miseráveis. Aquilo que a gente tava discutindo nos filmes que não aconteceram, né? A vida é feita de filmes que foram feitos. Pois é, e aí eu não tenho um roteiro desse filme, mas eu tenho um bom argumento. Trabalhado, balalá, durante 2 anos. E aí agora, se eu consigo o orçamento, eu posso contratar roteiristas que se dedicam a esse trabalho de carpintaria e tal, que eu vou trocar e a gente constrói junto. Então esse é um filme, um longa-metragem que eu quero dirigir, espero que isso aconteça até dezembro. Uau. Se não acontecer até dezembro, acontece até dezembro do ano que vem. O Instituto Fala é foco da minha vida hoje. O que a gente tem no Instituto Fala hoje? Um trabalho junto com outros parceiros, que é uma organização social, então precisa de outras empresas. A FAAP é um parceiro do Instituto Fala, a Unibis é um parceiro do Instituto Fala, a Urbia, onde a gente está hoje mais perto de fazer um projeto acontecer, que é do Parque Ibirapuera e do Parque do Horto Florestal também. Então, que essas conexões gerem uma continuidade desse trabalho para que a gente tenha, de fato, um lugar de uma fábrica de formação, porque o lugar do Instituto Fala tem um produto cultural e os jovens trabalham para que isso aconteça. E aprende nesse trabalho.
E é isso, e criar minhas filhas. Eu tenho filhas, gente. Meu sonho é que elas tenham alegria e que eu possa oferecer condições para elas viverem através do meu trabalho em cultura, através desse trabalho de comunicação. Acho que para elas e para tantas outras pessoas que são impactadas com os seus projetos, tanto como ator, como produtor e também como cineasta. Foi uma honra conversar com você, Ricardo. Muito obrigada e volte sempre aqui na FAAP e também no FAAPcast. Muito obrigado, Ana Júlia. Obrigado, gente. Que bom que a gente está aqui trocando essa ideia. Até já. A gente se vê no próximo programa. Um beijo.